pecar, quando eu falo que eu tenho que me enquadrar na palavra, eu tenho que me enquadrar na mensagem que o Senhor me dá, porque não adianta eu ser só ouvinte da palavra, eu tenho que ser praticante da palavra do Senhor. E o Senhor, Ele conhece a minha vida, conhece a vida de cada um que aqui está. E eu vejo na palavra do Senhor, quando Deus Ele criou a humanidade, Ele escolheu para si Adão e Eva, fez Adão e Eva, e colocou ali, Ele queria aquele casal para ele fez, era a criação dele. Mas devido, irmãos, ao pecado, os dois se perderam. E o Senhor Ele tirou os dois do jardim do Éden, porque eles se perderam, eles preferiram fazer as suas próprias vontades do que fazer a vontade de Deus. E a humanidade começou então a fazer as suas próprias vontades e não a vontade do Senhor. E o Senhor vê, irmãos, toda aquela situação, Ele olha na terra e vê Noé, chama Noé e sua família, pede para ele construir uma arca, todos nós conhecemos a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor. E Noé constrói uma arca e Noé sai pregando que Deus derramou um dilúvio e ia inundar toda a terra. E ninguém acreditou, todos se venderam para as suas próprias vontades. E Noé, ele foi na arca com a sua família e ele navegou até parar a chuva, até baixar a água. Então Deus falou que Noé seria uma nação. E novamente, irmãos, se forma uma população e essa população novamente cai em decadência. Que nós vemos, irmãos, se nós vamos ver, quando Deus colocou o arco-íris, ele falou Noé. Esse arco-íris é a aliança que eu faço com a humanidade. Se nós vamos analisar, irmãos, são 3 alianças que Deus faz com o povo. Durante toda a Bíblia, você vai colocar 3 alianças. Qual é a primeira? A primeira aliança, irmãos, é a aliança do arco-íris. Qual é a segunda? Porque o povo quebrou essa aliança. A segunda aliança é a aliança, irmãos, da arca. A arca é a aliança, a arca do concerto, os 10 mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos colocados e trancados dentro daquela arca, com 2 anjos virados para o outro. Assim, aquela arca que simbolizava a presença de Deus, ou seja, a aliança de Deus. Mesmo assim, o povo novamente, quando ele se fez, depois de Noé, Deus viu a situação e falou: não, eu vou chamar um povo separado para mim. Ele vai e chama Abraão e promete que de Abraão sairia uma grande nação. Ele escolheu, ele separou Abraão. Talvez você não saiba, mas você é separado por Deus. Talvez na sua família, irmão, você é o único que serve a Deus, mas entenda que você é separado por Deus. Deus sempre separa o povo na terra. E eu e você somos separados por Deus na face da terra. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, me fala a memória. Não foi eu nem você que escolhemos ao Senhor, mas foi o Senhor que escolheu a nós. Deus te escolheu. E Ele quer que você seja abençoado por Ele. E Deus chama Abraão, faz de Abraão uma grande nação. Novamente, irmãos, ali, Abraão tem o seu filho Isaac, Isaac tem os seus 2 filhos, tem Jacó e tem Saúl. Se nós vamos ver, analisar para Israel, esse dia eu estava analisando a palavra de Deus, não era para ser Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Era para ser Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Saúl. Porque Saúl que era o primogênito. Saúl que era para ser o primogênito. Porque ele nasceu primeiro, diz que ele e Jacó eram gêmeos. Ele nasceu primeiro, então ele sendo primogênito, ele era herdeiro. Mas ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. E tem quantos crentes na casa do Senhor que está trocando, irmãos, a sua bênção, trocando a promessa do Senhor por um prato de lentilha. Mas eu quero dizer para você nesta noite que se você acreditar, que se você não vencer as barreiras, as promessas de Deus vai se cumprir na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E sai a Isaac, nasce Isaac de Abraão, nasce Jacó de Isaac, e Jacó tem seus 12 filhos, e Deus faz dar sonhos para José, um dos seus filhos, e José sai, foi vendido para o seu irmão, porque nós conhecemos, e pode adiantando a palavra, porque eu estou só em introdução aí. Não é precisar na palavra do Senhor que é para você nesta noite. E José, irmãos, passa a ser governador do Egito. E ali o seu pai leva o seu povo. Leva o povo de Israel para dentro do Egito por causa de José. E a Bíblia diz que José, na sua idade, ele... Olha para cá, presta atenção na palavra.
E José, irmãos, ele falece. E Faraó, que constituiu José governador, ele também falece. E o povo hebreu passa a ser cativo, passa a ser escravo dos egípcios. Passa a viver como os egípcios, passa a ser escravos e ser empregados de Faraó no Egito. E Deus começa a escutar o clamor do povo. Deus começa a escutar o clamor do povo e decide entrar na causa do povo. Quando você clama, gente, Deus entra na tua causa. Deus entra na tua causa. Deus entra na tua vida. Deus entra na tua família. Deus entra onde você quiser quando você clama. Jeremias 33. Clama a mim e responder-te e anunciar-te coisas firmes que eu não sabe. É só clamar, irmão. E José faleceu, o povo ficou escravo ali. O Deus começou a ouvir, o Senhor começou a ouvir o clamor do povo de Israel, que estava cativo, que estava oprimido, e já não aguentava mais. E o Senhor levanta, irmãos, Moisés. O Senhor chama Moisés para o deserto. Moisés foi criado junto com os egípcios. Moisés foi criado pela filha de Faraó, no meio dos egípcios. Então ele não conhecia os hebreus. Ele conhecia os hebreus, mas não sabia que ele era hebreu. Ele descobriu que tinha descendência. E Deus chama ele, acontece algumas coisas, ele vai para o deserto. E lá Deus fala com ele na safra que ia usar ele para tirar ele do povo. Ia tirar o povo do Egito, porque Deus tinha promessa desde Abraão. Bom, deixa eu falar uma coisa para você que Deus mandou falar agora. O Espírito Santo de Deus falou no meu ouvido agora. Ele fresquinho no céu. Ainda que você não alcance a promessa na tua vida, a tua descendência, os teus filhos vão alcançar em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra. Deus pode ter muitas promessas na minha vida, ainda que eu não alcance. A minha descendência, a Bíblia fala que a minha descendência será abençoada. E na tua descendência, os teus filhos serão abençoados em nome de Jesus. E Deus fez a promessa a Abraão que levaria ele para uma grande nação, para uma terra abençoada, que manaria leite e mel. E Deus tira o povo do Egito através de Moisés, dizia as 10 pragas, endurece o coração de Faraó, leva o povo em direção ao mar vermelho, onde o pastor Israel leu nessa noite. E o povo, quando chega de frente ao mar vermelho, o povo começa a reclamar, começa a murmurar, achando que eles iam morrer, porque na frente de um grande mar, atrás, o exército de Faraó. Eles achavam que eles iam morrer. A Bíblia diz, irmãos, que o povo, novamente Moisés clama, o povo começa a reclamar, a murmurar. E Deus não gosta de reclamação, irmão. Deus não gosta de murmuração. Deus não gosta de que você fique especulando Ele. Por que disso, por que daquilo? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Deus não gosta que você fique especulando Ele. Você sabe por quê? Porque Deus não é para nós entendermos, Deus é para nós obedecermos. Glória a Deus! Eles estavam de frente ao mar vermelho e Deus fala para Moisés: o que tu tem na mão? Teu cajado, estende. Moisés estendeu e o mar se abriu. O mar se abriu, o povo passou por meio do mar. Chegou do outro lado, estão salvos. E os seus inimigos que vieram atrás, Deus fechou o mar para que eles viessem a morrer, para que eles viessem a ser exterminados. E Deus fez esse prodígio no meio deles. E eu vejo aqui, irmão, na palavra do Senhor, que a Bíblia está do Senhor falando que ia levar eles, prometendo que ia levar eles para uma terra prometida, que manda leite e mel, uma terra abençoada. E por causa da reclamação, irmãos, era para eles ficar, sabe quanto tempo só no deserto, caminhando? 3 meses só. Mas devido a uma murmuração, eles ficaram 40 anos. E eu acho interessante que durante esses 40 anos, mesmo eles sendo rebeldes, Deus colocou uma padaria e um açougue no deserto para sustentar eles. Descendo o maná, ficou dólar para eles se alimentarem. E eles sempre voltando contra Deus. E Deus faz a segunda aliança, a arca do concerto para eles. E prometendo que ia